Rádio Teletema apresenta Programa Vinde a Mim, com Joesley Marques. Eu vou ler aqui a palavra no livro de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 6, 7 e 8. O texto diz assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou falar sobre uma deusa que domina pessoas, controla corações e tem dado fins terríveis para muitos homens. E o nome da deusa é a deusa dúvida. Aqui o texto fala para que nós venhamos a pedir com fé. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Uma pessoa que tem dúvida, uma pessoa que não acredita, que não dá crédito, que não crê na palavra, não crê em Deus, não dá crédito àquilo que a palavra diz, é uma pessoa inconstante. E hoje nós vemos muitos homens e muitas mulheres que começam a estudar, começam a trabalhar, começam a desenvolver um ministério, mas quando vêm as lutas, as dificuldades, elas desistem. E nós precisamos vencer a dúvida. E o antônimo de dúvida é fé e esperança. Nós precisamos substituir a dúvida pela fé e pela esperança. A única forma que nós temos de agradarmos a Deus é através da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, quando eu tenho fé, quando eu acredito em Deus, eu o agrado. Por quê? Porque Deus, Ele é um ser sobrenatural, um ser espiritual. E quando eu tenho fé, a fé que eu tenho em Deus trará para a minha vida galardão. E o que é um galardão? É um prêmio, é o troféu, é a promessa alcançada, é a promessa obtida. E nós vemos na Bíblia, no livro de Gênesis, um homem chamado Abraão, conhecido como o pai da fé. Abraão, ele tinha 100 anos de idade. E a palavra diz que Abraão sabia que a sua carne estava amortecida e que Sara, sua esposa, estava em alta idade. E além de Sara ter uma idade avançada, ela era estéril. Mas a palavra diz que ele glorificava a Deus, mesmo sabendo que ele não tinha condições físicas de gerar uma criança, de gerar um filho. Ele glorificava a Deus e acreditava. Ele vencia a sua dúvida. Ele vencia a desesperança. Tanto é que a palavra diz que Abraão, ele esperou contrariando a esperança. Eu vou ler aqui em Romanos, o capítulo 4,
Eu vou ler o versículo 19. Diz assim: e sem enfraquecer na fé, aqui é Abraão, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Versículo 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Abraão é este homem. Mesmo sabendo de sua situação fisicamente precária e insuficiente para gerar filhos, ele acreditava glorificando a Deus. Irmãos, não basta só também ter fé. Eu tenho que ter fé, mas eu preciso regar a minha fé com adoração e louvor. Quando vem um pensamento ruim, você não vai conseguir. Não é para você. Você vai nadar e morrer na praia. Você vai, além de usar a fé, você vai glorificar a Deus. Amém? E nós sabemos que Abraão creu. E ele foi pai de Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas. Um dos patriarcas que Jacó gerou foi Judá. Judá gerou Davi. Davi gerou Jesus. E Jesus nos gerou e continua gerando filhos nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque Abraão acreditou na promessa. Para que haja um ambiente de milagre, sinais, prodígios e maravilhas, é necessária a fé, a esperança, o acreditar. E nessa espera, na entre-safra, que é aquele período de espera, você vai glorificar a Deus. Não murmure. A palavra diz: não murmureis, como eles murmuraram no deserto e foram destruídos pelo exterminador. Eu tenho 2 opções: a opção murmurar e a opção glorificar. Quando eu murmuro, eu atraio o trono do inferno para minha casa, com mortes, roubos e destruições. Porém, quando eu adoro, eu atraio o trono de Deus para minha casa, porque Deus habita no meio dos louvores. E do trono de Deus saem vozes, relâmpagos e trovões. As vozes de Deus dizendo que você é uma bênção, que você é mais que vencedor, que você vai conseguir, que você vai ter a vitória. Relâmpagos são luzes. Quando existe a manifestação do relâmpago, existe a luz e existe a claridade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o trovão é o anúncio que haverá chuva. É o anúncio que cairá água. Então, eu tenho fé. Com a fé, eu vou glorificar a Deus. Eu vou dizer: aleluia, eu sou filho de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque, eu sou escolhido,
Eu sou aquele que Deus escolheu para levar sua palavra, levar o evangelho, para discipular, para curar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E eu vou glorificando, e o trono de Deus, conforme está escrito no Salmos 22, versículo 3. Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Quando eu adoro, quando eu louvo, eu atraio, eu sou um imã catalisador do trono de Deus na minha empresa, na minha casa, onde eu estiver, quando eu adoro. Na Bíblia, em Mateus, no capítulo 13, Jesus foi fazer uma pregação em um lugar chamado Nazaré. E ali fala que ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Mateus 13, 58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade impede a manifestação dos milagres de Deus. E Deus quer que você vença a dúvida, que você vença a desesperança, que você vença a desconfiança e que você acredite nele. Por quê? A incredulidade é uma ação de Satanás na mente das pessoas. Veja o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aqui na Bíblia que eu estou lendo, que é a versão revista e atualizada, Deus, com D minúsculo, é o demônio, é o diabo. E o que ele faz? Ele cega o entendimento dos incrédulos. Veja, o diabo tem acesso na mente daquele que não acredita, daquele que tem dúvida. Ele tem acesso. E esta pessoa não é guiada pelas boas novas do evangelho. Ela é guiada pela má notícia dos jornais, pelas perspectivas dos economistas, pelo sensacionalismo midiático que passa morte, roubo, assalto, sequestro. Ela não consegue ver o evangelho da glória de Cristo. E nós precisamos acreditar. A nossa mente, o capacete da salvação, vai impedir que o diabo coloque na nossa mente dúvidas, interrogações e desconfianças. Queridos, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, tem uma relação de pessoas que vão ficar de eternidade em eternidade distantes de Deus. E o incrédulo está incluso. Eu vou ler aqui esse texto. Apocalipse 21, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O incrédulo, o que duvida, o que não tem esperança. Ah, irmãos, saiba de uma coisa. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura,
tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aleluia. É impossível que Deus minta. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Jesus é a verdade, Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Não duvide de Deus, acredite em Deus. A palavra diz que aquele que permanecer firme até o fim, permanecer fiel, permanecer acreditando, este será salvo. Não duvide de Deus. A palavra diz que aquele que não dá crédito a Deus, taxa Deus de mentiroso. 1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E a nossa fé tem que ser uma fé sempre, uma fé contínua, uma esperança contínua. E você me fala assim, mas meu irmão, qual o processo para eu ter fé? A resposta é muito simples. A fé vem pela pregação e a pregação do Evangelho de Cristo. Romanos 10, 17. Eu vou aqui abrir a Bíblia, fala sobre isso. Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Palavra de quem? Do Joesley? O Evangelho segundo alguém? Uma filosofia de Beltrano? Não. A fé vem pela pregação do Evangelho de Cristo. Leia a palavra, irmãos. Compre uma Bíblia. Leia a palavra. Leia capítulo por capítulo. A palavra que você não entender, você vai grifar. E você vai no Google pesquisar a palavra. Vai no Aurélio, no Micaelis, no Roas, um dicionário. Aprenda a palavra. Leia a palavra. Procure frequentar uma comunidade evangélica que a palavra é pregada, a palavra, não conceitos filosóficos, simplesmente de autoajuda para você obter um fim. Não, você vai ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo, ela entra, é o verbo. A palavra é o verbo. E esse verbo é uma espada viva que se move. E ela entra em você e ela vai construindo em você uma fé sobrenatural. Uma fé
radical. Amém? E outra, ter fé é um mandamento. Sabiam disso? Se você ler em Marcos, no capítulo 11, versículo 22, o que a palavra diz? Tende fé em Deus. Jesus falando com seus seguidores, com seus apóstolos. Tende fé em Deus. Amém? Quando eu adquiro essa fé, quando eu recebo fé, veja o que diz o Salmos 125, versículo 1. Tem até um louvor maravilhoso, composto pelo cantor Marcos Góes, em 93. Aqueles que confiam no Senhor. Eu vou ler aqui esse texto aqui, que é o Salmo 125, versículo 1. Que maravilha esse texto. Olha só, irmãos. Os que confiam no Senhor, ou seja, aquele que tem fé em Deus, aquele que acredita em Deus, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quando nós temos fé em Deus, nós adquirimos firmeza. Por que pessoas hoje passam por transtornos? Porque falta a firmeza. E essa firmeza provém da fé. E a palavra diz que aquilo que eu consigo sem fé é pecado. Aquilo que eu consigo sem o caminho da fé é pecado. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Acredita em Deus. Amém? Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. E existe outra forma de ter fé? Sim. Como? Você vendo Jesus transformar situações. Por exemplo, em João 2, capítulo 2, Jesus transformou a vergonha em honra. Transformou a água em vinho. E a palavra diz que depois daquele sinal, os seguidores de Jesus creram nele, acreditaram nele. Eu vou ler aqui para vocês, João 2, versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. São duas formas de você adquirir fé. Quais são, Joesley? Número 1. Através da pregação do Evangelho de Cristo. Número 2. Você ver as manifestações de Jesus. Você precisa conhecer o Deus da palavra, que é o Deus que tem a glória e que se manifesta. E você precisa conhecer a palavra de Deus. O que acontecerá comigo? Eu vou adquirir fé. E fé é certeza. Fé é convicção. Abraão estava plenamente convicto que ele seria pai de Isaque, que ele seria pai de nações. E por que ele tem essa convicção? Porque ele tem a fé. Amém? Fé, F, firmeza, é eterna. Fé é uma firmeza eterna. É uma certeza eterna. No gráfico da fé espiritual, não existe o down. É sempre aquela frase em inglês, o up, né? O P, sempre sobe. Não é down, tá sempre subindo. Não tem off, é sempre o on. On, liga. Amém? É o power. Não existe queda. Não existe declínio. Não existe apagão. A nossa fé é uma fé convicta
e uma fé contínua. E dessa forma eu vou destruir essa deusa diabólica chamada dúvida. Vamos só recapitular o versículo de Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Muitas pessoas hoje são impelidas por falsos profetas, falsos mestres, falsos gurus, porque não têm fé e são impelidas para a morte, para o roubo e para a destruição. Mas você, em nome de Jesus, receba a fé do Senhor. Amém? Eu vou agora orar por vocês, em nome de Jesus. Yahvé, Tu és o meu Pai, o nosso Pai. Tu és o Pai das luzes. Tu és aquele que não mente, aquele que é impossível de mentir, aquele que não muda, porque Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tua palavra diz em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós acreditamos em Ti. E a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Nós acreditamos nas Tuas promessas, Pai. Em Lucas 1, 37 diz que não haverá impossíveis para Deus segundo as suas promessas. Em nome de Jesus, venha agir, meu Pai, nas pessoas e nos corações daquele irmão que agora ouve a programação da Rádio Web MVAN, rádio do Ministério Vinde a Mim. Aquele que ouve pelo Android, pelo iPhone, pelo tablet, pelo notebook, no PC, na TV. Aquele que ouve no pendrive, eu não sei, mas está ouvindo. Que ele receba a fé. Que ele conheça a palavra de Deus e o Deus da palavra. E que ele veja as manifestações da glória de Deus. Porque Isaías, no capítulo 6 de Isaías, ele viu o trono, ele viu a manifestação, e depois que ele foi tocado pela brasa que saiu do altar, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa os teus filhos, eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, queridos. E eu vou encerrar aqui o programa de hoje, fazendo a oração que Yahvé pediu para que Arão abençoasse o povo hebreu, que é Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Eu vou ler e vou orar no hebraico. Yevarereha Adonai veishimereha, Yaer Adonai panaveleha viruneka, Issa Adonai panaveleha venha sem lerrar, Shalom. Yevarereha Adonai veishimereha, Yaer Adonai panai veleha viruneka, Issa Adonai panai veleha, venha se lerrar, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor.
Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Você está ouvindo o programa Vinde a Mim, com Joesley Marques. A paz, irmãos colaboradores, eu venho, através deste áudio, pedir ajuda para a Casa de Repouso do Instituto Viver Bem. A casa precisa dar o melhor conforto aos idosos. Ela precisa de restauração da cozinha, organizar a legumeira, fazer uma lavanderia e colocar lugares específicos para roupas sujas com urina e roupas sem urinas. Precisa fazer uma rampa com corrimão e colocar telhas onde será construído um refeitório. Na verdade, já existe o refeitório, mas faltam as telhas. Então, nós contamos com a sua colaboração. Entre em contato conosco. O WhatsApp, o telefone é 11 94 757 0148. O telefone fixo é o 11 5979 2600. O endereço da casa, o endereço do asilo é Rua Constelação do Corvo, 71, Jardim Casa Grande, São Paulo, capital. CEP 048 65 020. E se você quiser nos ajudar financeiramente, a chave Pix é restaura777@yahoo.com.br.
restaura.com. A chave Pix é um e-mail. Vou repetir aqui. Restaura, o numeral 777 @yahoo.com. Vai aparecer no extrato, no comprovante, o nome Ministério Vinde a Mim. Então, que Deus abençoe sua vida e que você venha nos ajudar, porque nós precisamos realmente, literalmente, da sua ajuda, tá ok? E outra coisa, você que mora em São Paulo, visite a casa, vá fazer uma visita para você conhecer o local, conhecer os 22 idosos que moram conosco, tá ok? Então, que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Ajude a missão Atividade Vidas Limpas. Trabalhamos na recuperação de viciados em álcool e drogas. Nos ajude nessa obra. Informações pelo WhatsApp 11 94757 0148. Colabore através da chave Pix. Telefone 11 94757 0148. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida sempre. Aleluia! Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e
do Senhor levantar uma nova geração que está vencendo os seus limites e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Confissão de divindade. Cristo, tu és a minha vida. Tu vives em mim. Estou dentro de ti e tu me colocas dentro de Deus. Tu és o meu revestimento e por isso sou coparticipante da natureza divina. Sou casa espiritual, sou lavoura e edifício de Deus. Sou luz no mundo. Para mim, nada é impossível. Sou santo como tu és santo. Sou perfeito como tu és perfeito. Sou misericordioso como tu és misericordioso. Eu formo um só espírito contigo, meu Pai. Eu posso fazer, Jesus, as mesmas obras que tu fizestes e ainda maiores, porque eu sou o templo do Espírito Santo e o seu poder habita em mim. Eu amo as pessoas como tu amas. Jesus Cristo, assim como tu és, eu sou neste mundo. Amém. Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que
Senhor Jesus Cristo, use a minha boca como instrumento de tuas manifestações em sinais, prodígios e maravilhas. Assim como tu usaste a vida do apóstolo Paulo para fazer maravilhas extraordinárias, que tu venhas agora, meu Pai, usar a minha vida, e onde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja sanação de enfermidades, arranque as feridas, edifique, restaure e renove. Levante o coxo e o deficiente, como tu fizeste com o coxo na porta do templo chamada Formosa, em Atos capítulo 3, versículos 7 e 8. Dê vista ao cego, Jesus, como tu desses vista ao cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, versículo 52. Ressuscite os mortos, como tu ressuscitaste a filha de Jairo, como tu ressuscitaste o filho da viúva de Naim. Dê juízo e equilíbrio aos insensatos, como tu deste juízo e equilíbrio àquele homem de Gedara, que era um louco e um atormentado, e depois que ele encontrou contigo, Senhor Jesus, ele teve um perfeito juízo. Arranca, Jesus, expulsa a peste bubônica, a pneumonia, a raiva, a rubéola, a tuberculose, a anemia, o rancor, ó Senhor, o sarampo, a esquizofrenia, a úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, asma, diabetes, reumatismo, raquitismo, disritemia, hérnia, tétano, brucelose, todos os tipos de febre, Pai, em nome de Jesus, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, ó Senhor, toda miopia, catapora, toda culpa, cãibra, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, a lepra, a afasia, dores de cabeça, dores na coluna, dores lombares, depressão, Senhor, síndrome do pânico, todas as enfermidades, Jesus, sejam elas patológicas ou psicossomáticas, venha tirá-las, porque tu és Yahvé Rafá, o Deus que curou, o Deus que sarou. Tua palavra diz em Isaías, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E eu aqui, Senhor, tomo posse desta palavra, em nome de Jesus, da obra que tu fizeste no passado, e eu declaro agora cura, em nome do Senhor Jesus. Venha curar, venha libertar, arrancar todas as feridas. Tem pessoas agora, Senhor, na UTI, pessoas em casa trancadas, pessoas com medo, pessoas com pânico. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todo coronavírus, Pai, esse vírus do inferno, diabólico, que quer matar as pessoas, matar, roubar e destruir, nós o repreendemos em nome de Jesus. Ó Senhor, traga, Pai, saúde aos teus filhos. Tua palavra diz que aquele que quer destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E nós, Pai, queremos que tu venhas destruir todos os vírus, todas as doenças, sejam elas quais forem, Pai, porque tu tens o poder de curar, o poder de limpar. Ó, em nome de Jesus, Roferá, em nome de Jesus, não permita que nenhuma enfermidade do inferno, que nenhuma enfermidade do Egito venha atingir as nossas vidas. Nós tomamos posse da cura, em nome de Jesus. Ó Senhor, a ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Vinde a Mim, com Joesley Marques. A paz, irmãos colaboradores, eu venho através deste áudio pedir ajuda para a casa de repouso do Instituto Viver Bem. A casa precisa dar o melhor conforto aos idosos. Ela precisa de restauração da cozinha, organizar
a legumeira, fazer uma lavanderia e colocar lugares específicos para roupas sujas com urina e roupas sem urinas. Precisa fazer uma rampa com corrimão e colocar telhas onde será construído um refeitório. Na verdade, já existe o refeitório, mas faltam as telhas. Então, nós contamos com a sua colaboração. Entre em contato conosco. WhatsApp, o telefone é 11 94 757 0148. O telefone fixo é o 11 5979 2600. O endereço da casa, o endereço do asilo é Rua Constelação do Corvo, 71, Jardim Casa Grande, São Paulo, capital. CEP 048 65 020. E se você quiser nos ajudar financeiramente, a chave Pix é restaura777@yahoo.com. A chave Pix é um e-mail. Vou repetir aqui: restaura, o numeral 777@yahoo.com. Vai aparecer no extrato, no comprovante, o nome Ministério Vinde a Mim. Então, que Deus abençoe sua vida e que você venha nos ajudar, porque nós precisamos realmente, literalmente, da sua ajuda, tá ok? E outra coisa, você que mora em São Paulo, visite a casa, vá fazer uma visita para você conhecer o local, conhecer os 22 idosos que moram conosco, tá ok? Então, que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Ajude a missão Atividade Vidas Limpas. Trabalhamos na recuperação de viciados em álcool e drogas. Nos ajude nessa obra. Informações pelo WhatsApp 11 94757 0148. Colabore através da chave Pix. Telefone 11 94757 0148. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida sempre. Preciosa fé sustenta-me até o fim. Eu sei que vou lutar, mas só a fé me diz: com Jesus vencerei. Posso acreditar que Jesus morreu, mas ressuscitou. Em breve Ele vai voltar, pois já preparou o céu pra mim, um eterno lar. Vai voltar, pois já preparou.
Hesed Hadon Yeshua HaMashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Ruach HaKodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Você acabou de ouvir o programa Vinde a Mim. Muito obrigado por sua audiência. Que Yahvé os abençoe e até o próximo programa.